Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre variáveis, operadores e expressões da linguagem C. Iniciando então com as variáveis, né? Nós temos dois tipos básicos de variáveis, que são as variáveis globais e as variáveis locais. Primeiro, o que seriam variáveis em termos computacionais, né? Em termos computacionais, variáveis nada mais são do que os espaços em memória, né? Bytes de memória que recebem um nome e um tipo associado a esse nome. Ou seja, o tipo significa o tipo de valor que vai poder ser armazenado nessa área de memória. E esse tipo é o que define o número de bytes que eles vão ocupar, né? Que esses dados vão ocupar na memória. Bom, variáveis computacionais são diferentes, né? Em termos de conceitualmente, são diferentes em relação às variáveis matemáticas, né? As variáveis computacionais tem que ficar claro que nada mais são do que posições de memória que vão armazenar valores. E esse armazenamento ele pode ocorrer de formas diferentes, que é o que define uma variável global e uma variável local. As variáveis globais são declaradas fora de qualquer função, né? Elas ficam normalmente abaixo daquela declaração das funções na estrutura de um programa em C. Elas valem durante todo o programa, ou seja, durante toda a execução do programa, é possível a gente acessar o conteúdo dessas variáveis, armazenar um conteúdo lá, ou mesmo utilizar o conteúdo que está armazenado nessa variável. Portanto, elas ocupam memória e elas valem durante toda a execução do programa. As variáveis globais em C são automaticamente inicializadas. Já no caso das variáveis locais, elas são declaradas dentro das funções, inclusive as variáveis declaradas dentro da main, elas são também locais a main. Nesse caso, elas valem apenas dentro da função, ou seja, eu só consigo acessar os seus valores, armazenar valores nelas, se eu estiver dentro da função aonde foram declaradas. E elas também valem, elas ficam ativas enquanto a função estiver sendo executada. No momento que a função não for mais executada, essas variáveis deixam de estar ativas. As variáveis locais não são inicializadas e elas têm preferência em relação às variáveis globais. O que significa isso? Se eu tiver duas variáveis com o mesmo nome, uma for global e uma for local, vale sempre a mais local. Bom, agora a gente vai ver alguns operadores, né, que são utilizados para que nós possamos construir, então, expressões, né? Nesse caso, são os operadores aritméticos, que a gente pode, então, utilizar para criar expressões aritméticas. Os operadores são o mais, né, para adição, menos subtração, o asterisco para multiplicação, o barra para divisão e o percentual seria o resto da divisão inteira. E o menos unário, que é aquele menos que é colocado apenas na frente de um único número, de um único elemento. Pessoal, aqui cabe falar o seguinte, diferente de outras linguagens, né, o C ele não distingue o operador com o de acordo com o tipo. Ou seja, eu não tenho operadores só para inteiros, operadores só para pontos flutuantes, operadores só para strings. Eu tenho operadores e com raríssimas exceções, esses operadores vão poder operar com todos os tipos de dados. Quem é que vai comandar, então, o tipo de dado resultante, por exemplo, de uma expressão? São os operandos. Diferente da maior parte das linguagens, né? A linguagem C, quem comanda são os operandos. A maior parte das linguagens que a gente trabalha, quem opera são os operadores, quem comanda, desculpa, são os operadores, ou seja, eu tenho operadores que são executados, são
utilizados apenas para números inteiros, outros são apenas para números de ponto flutuante e assim por diante. Claro que, como toda linguagem, o C tem uma exceção, que é no caso do resto da divisão, né? Por conceito, né? Já por concepção, o resto da divisão é aquilo que não pode ser dividido, né? Isso é conceitualmente, portanto, ele é sempre para o tipo inteiro. Outro operador que é importante comentar com vocês é o operador de atribuição, né? Quando eu vou fazer uma variável receber um determinado valor para guardar dentro dela, essa operação é uma atribuição, e na linguagem C, a atribuição é feita através de um sinal de igual. Então, aqui nesse caso, eu tenho a variável var e ela recebe o valor 10. É importante comentar que esses operadores, então, exceto o resto da divisão inteira, eles podem ser utilizados tanto com operandos inteiros, como com operandos de ponto flutuante, e até mesmo com operandos do tipo char. Eu falei para vocês que os operandos do tipo char possuem um valor inteiro, né, associado a eles, e é esse valor que é o código da tabela, né, ASCII, que é o valor que será considerado. Pessoal, um detalhe, se eu utilizo uma adição de dois valores inteiros, o resultado dessa adição, obviamente, é inteiro, e isso é claro de se entender. Se eu utilizo uma multiplicação com dois valores inteiros, também é claro que o resultante vai ser um inteiro. E se eu faço uma divisão com dois valores inteiros? O mais comum é que nós pensemos que numa divisão o valor sempre seja de ponto flutuante, mas não será. Se a divisão ocorrer utilizando dois operandos inteiros, o resultado também vai ser inteiro. Mas a seguir a gente vai ver um exemplo desse caso. Bom, aqui eu tenho uma tabela, né, com a precedência desses operadores aritméticos. Na realidade, a precedência significa o que será executado primeiro, caso eles apareçam ao mesmo tempo em uma expressão. Então, aqui o operador de maior prioridade de execução é o que vier entre parênteses. Tudo aquilo que estiver entre parênteses, então, vai ser executado primeiro. A segunda maior precedência é o menos unário, ou seja, aquele operando único negativado, né, que tem o menos na frente. A próxima maior precedência são os operadores multiplicação, divisão e resto da divisão inteira. Eles possuem a mesma prioridade de execução entre si, porém, se eles aparecerem ao mesmo tempo na expressão, o avaliador de expressão da linguagem C começa sempre a avaliar a expressão da esquerda para a direita. E o de menor prioridade de execução são os operadores, então, mais e menos, adição e subtração. Também, entre eles possuem a mesma prioridade. Aqui eu trouxe um exemplo misturando vários tipos de dados numa mesma expressão, para que nós consigamos ver qual o tipo resultante dessa expressão e como ela vai ser avaliada, né? Vocês vão ver que nós podemos misturar, olhem só, eu declarei CH como uma variável do tipo char, I como sendo uma variável do tipo int, F como sendo uma variável do tipo float, e D e result, ambas sendo variáveis do tipo double. E eu estou utilizando todas essas variáveis numa mesma expressão aritmética. E não vai dar erro nenhum, tá? Por que não vai dar erro nenhum? Porque o C ele possui uma conversão implícita de tipos. Automaticamente, o tipo é convertido para o maior existente na expressão. Isso é automático, né? Ele faz independente de a gente pedir para que ele faça. Então, o que acontece? Esse maior tipo é sempre aquele que ocupa um maior número de bytes. Então, por exemplo, char ele ocupa 1 byte, int ocupa 2 bytes, né? O float ocupa 4 bytes, o double ocupa 8 bytes. Então, se eu misturar um char com um int, ele vai converter
automaticamente para int, porque int tem mais bytes do que o char. Se eu estiver misturando um int com um float, automaticamente ele vai converter para float, né? Isso é automático e é lógico, né? Porque eu não vou perder valores, né? Caso nós isso fosse ao contrário, nós iríamos perder precisão, né? Então, isso é também lógico. Bom, nessa expressão, então, eu tenho 3 operações entre parênteses e tenho 2 operações entre essas 3 expressões. O avaliador de expressão da linguagem C vai executar da esquerda para a direita e vai executar da esquerda para a direita sempre o que tiver maior prioridade ou prioridade igual. Bom, nesse caso, o que tem maior prioridade é o que está dentro dos parênteses. Então, ele vai primeiro executar o char dividido por int. Char barra int, independente de ser o operador barra, o que importa, como eu falei para vocês antes, é o operando, é o tipo do operando. Então, char dividido por inteiro, o resultado da expressão dá inteiro. Próximo de maior prioridade é o outro parênteses, onde eu tenho um float, que é o f, sendo multiplicado por um double. O que é maior é o double, então automaticamente o resultado dessa expressão será um double. Outro de maior prioridade é o terceiro parênteses. Então, o que ele vai fazer? Float mais um inteiro. Qual que tem o maior número de bytes? É o float. Então, o resultante dessa expressão será float. Bom, ele já tem, então, esses 3 resultados. Agora, ele tem outras 2 operações, mais e menos. Ambas possuem a mesma prioridade de execução. Então, ele vai avaliar da esquerda para a direita. Então, o que ele vai fazer? Esse inteiro daqui, mais esse double. Double com inteiro, o resultado é o maior que é o double. Agora, esse resultado double aqui, ele vai fazer a operação de subtração com esse float. Qual é o maior? É o double, portanto, o resultado dessa expressão será double. Por isso, a variável result, que recebe o resultado dessa expressão aqui, ela foi declarada como double. Só mais um comentário, que é o tipo de como é que nós fazemos a declaração, né, na linguagem C, é sempre o tipo, depois o nome da variável, seguido de um ponto e vírgula. Se nós tivermos mais de uma variável do mesmo tipo, então é o tipo, variável, vírgula, outra variável e ponto e vírgula. Como eu havia falado para vocês anteriormente, quando a gente vai, por exemplo, dividir 2 valores inteiros, o resultado também será inteiro, mesmo que nós estejamos utilizando a operação de divisão, o que significa que o resultado vai ser truncado. Portanto, essa conversão automática ou implícita de dados vai sempre truncar, a menos que eu crie variáveis já originalmente float ou uma delas seja float. Bom, mas caso as duas sejam inteiras, ele vai truncar. A gente tem que ter uma solução para isso. A solução é a conversão explícita de tipos da linguagem C, que é chamada então de cast, né? Então, o cast ele força um novo tipo para a expressão. Pessoal, aqui é importante que se saiba que um cast aplicado a uma variável, ele não vai mudar o tipo da variável, ele vai mudar o conteúdo da variável naquela expressão. A variável original continua tendo seu tipo original, tá? Então, o cast ele força um novo tipo para a expressão. E ele é usado da seguinte forma. Então, eu tenho a expressão ou um operando e eu utilizo entre parênteses na frente da expressão ou do operando o tipo desejado. Por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho minha variável var recebe 3, que é um valor inteiro, né? Eu já estou colocando valores absolutos aqui, vezes 9 dividido por 5. Pessoal, na realidade, o que ele vai fazer primeiro? Eu tenho 2 operandos que possuem, né, a mesma prioridade de execução.
que são a multiplicação e a barra de divisão, né? Ambos têm a mesma prioridade de execução. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar da esquerda para a direita, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 vezes 9 e o resultado do 3 vezes 9 ele vai dividir por 5. 3 vezes 9 vai dar 27. 27 dividido por 5 daria 5,4. Porém, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente pegar o resultado da parte inteira dessa expressão, porque aqui são todos os valores inteiros e o resultado será 5. Ah, então não tem problema, eu vou declarar a variável var como float. A única coisa que ele vai fazer, se vocês declararem a variável var que vai receber o resultado como float, é colocar ponto e 6 zeros, porque a precisão de um float são 6 zeros, né? 6 casas decimais. Então, ele simplesmente vai colocar os 6 zeros, porque ele não tem mais a informação das casas decimais no momento que acabou a expressão. Era inteiro, foi atribuído para var apenas a parte inteira. Qual é a solução disso? A solução é utilizar, então, um cast, como tem na linha de baixo. Notem que na linha de baixo eu escolhi o 9 para transformar para float. Pessoal, lembre-se do exemplo anterior, na conversão implícita de tipos. Se um deles for maior, o resultante da expressão já se torna maior. Então, eu tenho 3 inteiro vezes 9 float. Eu transformei o 9, que era inteiro, para float. Logo, eu já tenho o resultado dessa multiplicação, já é 27,000000. Ele já é um float. Agora, eu tenho 27 no tipo float dividido por 5. Agora, eu tenho, então, 5,4000000. Agora sim, eu tenho o valor fracionário aqui. Certo? Então, agora sim, a variável var sendo float, ele vai considerar o 4. Pessoal, outra informação importante aqui para passar para vocês sobre as funções, essas básicas que a gente utiliza, é a função fflush. Essa função ela é utilizada para limpar um buffer. O que significa limpar um buffer, né? Um buffer ele é uma área de memória utilizada com alguma função específica e ele serve então para limpar, zerar essa área de memória. Esse buffer pode ser um buffer de teclado, por exemplo, né? E a gente usa justamente para evitar que o buffer de teclado acabe por encher, né? Gerando um erro indesejado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável inteira chamada valor, do tipo int. Notem que esse V está maiúsculo, C é case sensitive, então eu preciso sempre utilizar essa variável com V maiúsculo. Agora eu peço aqui, através de um printf, eu coloquei aqui meu string, digite um valor, 2 pontos e faço uma quebra de linha, ou seja, estou pedindo para a pessoa digitar um valor. Daí o que eu devo fazer? Eu vou dar um scanf, vou ler então um valor do tipo D, que é inteiro, D de decimal. Também podemos utilizar percentual i de inteiro. Das duas formas funciona para o tipo int. E vou ler para dentro da variável valor. Lembrem-se do e-comercial que nós devemos utilizar no scanf. Então, vou ler esse valor inteiro para dentro de valor. Até aqui tudo bem, só que normalmente o que acontece? A função scanf, ela tem um efeito colateral que acontece às vezes, que é lotar, né? Preencher indesejadamente todo o buffer de teclado. Portanto, logo depois de uma leitura scanf, a gente pode utilizar um fflush e passar como buffer o stdin. O stdin é Standard Input, ou seja, é o buffer de teclado. Assim, eu garanto que depois da minha leitura,
eu atribuo para a variável e já deixo o buffer limpo, certo? É uma boa prática, digamos assim. Portanto, olhem desses dois exemplos, né? No primeiro exemplo, eu tenho duas variáveis do tipo char, variável A e variável B. Eu utilizo dois scanfs, percentual C, anotem aqui, ó, vou ler os dois caracteres. O primeiro eu vou ler para dentro da variável A e o segundo eu vou ler para dentro da variável B, ambos com E comercial. E depois eu vou mostrar na tela, ó, percentual C, vírgula A e B. Ou seja, antes da vírgula, entre aspas, desculpa, eu coloco os códigos de formato das variáveis que serão apresentadas na tela. Depois da vírgula, eu coloco as variáveis, o que significa que o conteúdo do A, que é um caractere, vai ser apresentado aqui na primeira parte, e o conteúdo do B, que também é um caractere, vai ser apresentado nessa parte aqui. Se eu rodar esse trecho de programa, o que ele vai acontecer? Ele vai ler o primeiro caractere e ele vai passar reto, nem vai ler o segundo caractere e vai mostrar na tela. Ou seja, o segundo scanf não vai funcionar, porque ele vai lotar o buffer de teclado aqui. E eu não limpei. Como é que eu corrijo isso? Então, aqui, ó, as mesmas variáveis, os mesmos scanfs e o mesmo printf, só que após cada scanf, eu chamo a função fflush e passo como parâmetro o buffer stdin. Então, leio um caractere para A, limpo o buffer de teclado. Leio outro caractere para B, limpo o buffer de teclado e depois eu imprimo, né, na tela o conteúdo de A e B. Nesse exemplo aqui vai funcionar, ele vai pedir para vocês digitarem dois elementos, um para A e um para B, e depois ele vai imprimir os dois caracteres na tela. Bom, pessoal, para exercitar, então, eu vou deixar aqui um exercício bem simples para vocês criarem um programa que mostre na tela o resultado das expressões segundo a inicialização dada a seguir. Notem, eu tenho aqui apenas valores inteiros, né? Tanto o resultado quanto as minhas variáveis são inteiras, e eu estou, então, passando aqui algumas expressões para vocês executarem e mostrarem na tela. Bom, vamos fazer uma pausa, então, para vocês fazerem o exercício. Um abraço.